Projeto de exoesqueleto mecânico com acionamento por dispositivo eletrônico. Integrantes do grupo: Karina Tanabe de Camargo, Cristiane Tanabe de Camargo, orientador: Sidney José Montebeller. O objetivo do trabalho é desenvolver um mecanismo robótico para ajudar pessoas com paraplegia. O exoesqueleto é um mecanismo robótico encaixado sobre o corpo do usuário a fim de fornecer sustentação em casos de indivíduos com paraplegia ou fornecer força extra. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, com dados de 2011, 1 bilhão de pessoas têm algum tipo de deficiência. No Brasil, há 209 milhões de pessoas. Os dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram 15 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Destas, 4 milhões são motoras. O desenvolvimento de pesquisas referentes aos exoesqueletos tem sido muito importante para a área da saúde, pois ajudam na movimentação, auxiliando, portanto, na diminuição de alguns problemas como infecção urinária, osteoporose, disfunção renal, doenças cardíacas e perda da massa muscular. A justificativa para o desenvolvimento do projeto é o grande número de pessoas com paraplegia e a dificuldade de acesso desses indivíduos em alguns locais. O modelo do projeto é baseado em tecnologias similares, e o diferencial será a utilização de servos motores. Os servos motores, estes apresentam características tais como precisão no posicionamento de maneira controlada e têm capacidade de movimentar até o ponto específico, mantendo esta posição mesmo quando sofre uma força em outra direção. Para definir o servo, precisa obter o torque mínimo através da equação do momento linear. Na equação, é necessário encontrar os segmentos para obter as forças F1 e F2, sendo F1 a soma do peso do segmento da estrutura mecânica relativa à coxa do usuário e o próprio peso das duas coxas. A força F2 é a soma do peso do tronco, cabeça, membro superior e peso da ortose fixada no tórax. A C é o tamanho do segmento quadril e joelho. Admitiu-se para o projeto o valor máximo de θ de extensão e flexão das pernas, o ângulo de 90 graus. Considerou-se uma pessoa de 90 kg com 1,90 m de altura. O peso da estrutura é de aproximadamente 35 kg, originando o valor do momento de 345 Nm. Com o valor do torque muito elevado, é necessário acoplar no eixo do motor um fuso de esferas circulantes com uma castanha. Considerando as perdas, o torque mínimo será de 12 Nm. Os materiais utilizados foram servo motor modelo RS Pro de 12 Nm, liga de alumínio AA6351 para a estrutura do exoesqueleto, Arduino Mega responsável pelo controle das pernas, placa Shield Motor responsável por acionar o motor, sensor capacitivo modelo CR30 15DN2 identifica obstáculos como degraus e se o pé está próximo ao solo, bateria de 12 volts para alimentação do sensor. Bateria de 24 volts para alimentação do circuito, joystick, cinta elástica para fixação das pernas do usuário e almofada de apoio da lombar. A estrutura tem 8 níveis de variações, 4 no segmento joelho-tornozelo e 4 no quadril-joelho, possibilitando que pessoas de 1,75 a 1,90 metros utilizem o equipamento. A simulação foi realizada no software ANSYS. O tipo de análise será Static Structural, onde se decorre apenas parâmetros estáticos do trabalho, desconsiderando possíveis variações decorrentes do tempo. Antes, é necessário definir no software propriedades mecânicas do material utilizado, o qual foi retirar a tabela das propriedades mecânicas do alumínio AA6351. Na análise, considerou-se uma pessoa de 90 kg se apoiando na face em vermelho e os dois apoios de fixação, os pés em azul. A força aplicada na face vermelha é obtida através da fórmula da segunda lei de Newton, onde F é a força, M é a massa e G é a gravidade. O valor da força é de 882,9 newtons.
Na primeira análise, obteve-se o valor de tensão máxima de 0,67 megapascal e na segunda o valor de tensão máxima de 84 megapascal. Comparando o limite de escoamento, a peça não irá entrar em zona de ruptura, que é de 255 megapascal. Para os componentes eletrônicos, a ligação foi realizada da seguinte maneira: o joystick é ligado no Arduino para obter a intenção do usuário. Também são conectados sensores que, através de um código de programação, detecta a proximidade de objetos e se o pé está próximo ao solo. Esses sensores são alimentados com bateria de 12 volts. A placa Shield é ligada no Arduino para fazer o controle dos servos motores. A bateria de 24 volts é para alimentar o circuito. O código de programação que controla os servos motores e os sensores capacitivos foram testados na plataforma online gratuita Tinkercad, que é um software de simulação com o Arduino, porém na plataforma contém somente os itens básicos. Por isso, na simulação utilizou-se componentes similares, tais como microservo, Arduino Uno e potenciômetro, nos lugares de servomotor, Arduino Mega e joystick. Esse modelo simulado contém quantidades inferiores do projeto proposto para uma perna, mas serve para representar o funcionamento. O código de programação para o servo é iniciado na biblioteca do servo e as definições dos pinos onde são ligados potenciômetro e servo. Na linha 7 é criado o objeto do servo. O servo ataque indica o pino que o servo é ligado. O serial begin é um monitor serial e 9600 é a porta padrão do monitor serial. Na linha 18, a leitura 1 recebe o valor que o potenciômetro lê. Na linha 19, a função map converte o valor da leitura, que varia de 0 a 1023, para o valor definido para o projeto, de 0 a 90 graus. Na linha 21, o white indica o ângulo que o servo deve se posicionar. O serial print LN é para visualizar na tela um monitor serial. Quando o potenciômetro está no estágio inicial, exibe no monitor serial o ângulo de 0, e quando o potenciômetro é manipulado ao extremo, no monitor serial exibe o ângulo de 90 e observa-se o servo girar 90 graus. O exoesqueleto contém 2 sensores capacitivos em cada perna, mas na representação na plataforma Tinkercad utilizou somente um sensor de distância ultrassônica. O código do sensor é iniciado declarando as variáveis e atribuindo a ela o pin onde o sensor é conectado. Pin node é a definição dos sensores como saída. No void loop, o if digital read sensor U igual a low é uma condicional caso o sensor esteja detectando o objeto, e a frase objeto detectado aparece no motor serial. O delay é para esperar 1 segundo, e o if digital read sensor igual a 2 igual a low é a condicional caso o sensor esteja detectando o solo e aparece no monitor serial a frase atingiu o solo. Quando aparece um objeto na frente do sensor no monitor serial, aparece a mensagem objeto detectado e atingiu o solo. Como haverá 2 Arduino Mega, cada um responsável por uma das pernas, necessita de um sincronismo para que a caminhada seja efetuada o mais próximo ao natural. Após a definição dos materiais e os testes, levantou-se o custo do projeto, que foi de aproximadamente R$ 7.100. Por conta de não considerar os centros de massa, o usuário precisa de auxílio de muletas. Na simulação ANSYS, observou-se que o limite de ruptura não são ultrapassados quando aplica-se uma força de 882 N. O sistema eletrônico é composto por 2 Arduinos Mega, porém poderá ter evoluções em carregamento de código de maneira a possibilitar o uso de um único, junto com a placa Shield Motor. Também foi possível verificar os códigos dos servos e dos sensores capacitivos. Os pontos críticos não ultrapassaram os limites de ruptura, viabilizando o modelo. A construção não foi possível pelo alto custo dos materiais e componentes. Para trabalhos futuros, construção do protótipo e melhorias.